Olá, começando mais uma edição do Linha de Frente, é o espaço do Grupo Aratu para a gente discutir temas relevantes para a sociedade baiana, e um dos principais temas tão importantes para a gente no nosso cotidiano é a política e, sobretudo, a política que se passa na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho aqui a presença de uma das figuras emblemáticas da Assembleia, da ALBA, principalmente nessa legislatura, o deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, na condição de líder da maioria, de líder do governo, é uma das pessoas-chave no funcionamento da Assembleia. Seja bem-vindo, deputado, aqui no Linha de Frente. Eu agradeço, Pablo, e parabenizar aí pelo trabalho, a TV Aratu, que faz um trabalho democrático do ponto de vista da comunicação e pautando a política, que é algo extremamente importante para a vida das pessoas. Deputado, eu gosto muito quando eu recebo figuras que conhecem de política na teoria e na prática como o senhor, porque é uma chance que a gente tem de explicar à grande população o que é que se passa na política e como a política interfere no nosso dia a dia. As pessoas que sentam nessa cadeira falam: Pablo, se o preço do pão está assim ou está assado, o preço do azeite, se a gasolina está desse jeito, se a estrada não está a contento, as soluções disso passam na política. O senhor concorda com isso? Sem dúvida alguma. Eu sempre digo, Pablo, que nós temos duas coisas na vida. No campo da espiritualidade, Deus. Mas no campo da materialidade é a política. É a política definidora de todas as questões materiais que nós vivemos no mundo. Então, por isso, eu sempre digo para as pessoas: escolha bem os seus representantes, porque se você escolhe um representante que vai fazer o trabalho não para a população, mas para si individualmente, você está elegendo um parlamentar, um governador, um presidente da República que não vai representar os seus interesses, porque tudo que for colocado, desde a escola, o pão, a roupa, todo o processo material na vida das pessoas passa pela política. A saúde, por exemplo, se você tem um governo que investe mais na saúde, você vai atender melhor a sociedade. Se tem um governo que vai atender menos, sem dúvida alguma vai morrer pessoas por falta de atendimento à saúde pública. Ao longo dessa entrevista, vamos conversar com o deputado Rosenberg sobre pré-campanha. Os municípios, as cidades baianas estão literalmente efervescentes com assuntos como pré-campanha. Cidades como Feira de Santana, como Itabuna, Juazeiro, tem muita política movimentando nesse momento. E também vamos falar sobre política nacional, vamos falar sobre o governo Lula. O deputado é muito influente no PT e no governo. Mas aqui na Assembleia Legislativa, o senhor é um dos nomes cotados para suceder o deputado Adolfo Menezes. Recentemente, os pares do senhor votaram para que o deputado, em tese, pudesse se recandidatar. Foi uma quebra de uma trava que existia lá no regimento da Assembleia. Como é que o senhor viu esse momento lá da Assembleia Legislativa? Na realidade, é porque a população e os próprios parlamentares talvez não tenham entendido. O que nós fizemos foi atualizar a nossa legislação à legislação federal. O Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte decisão: só pode existir uma única reeleição em qualquer legislatura, ou seja, dentro da legislatura ou numa outra, mas só pode haver uma única reeleição. Aqui, o nosso regimento dizia, ou a Constituição baiana dizia, que só poderia haver reeleição em outra legislatura, de uma legislatura para outra. Na mesma legislatura não podia. Então, nós tiramos essa trava, mas isso não quer dizer que quem já tem 2 mandatos, como o presidente Adolfo Menezes, ele possa concorrer a um 3º mandato. É lógico que se o Congresso Nacional alterar a lei e puder permitir isso, ele será candidato e eu não tenho dúvida de que ele será eleito, inclusive terá o meu voto. Mas se não permitir, não houver alteração no Congresso Nacional e mantiver a decisão do Supremo Tribunal Federal, infelizmente,
ele não, ou felizmente, ele não poderá concorrer a um terceiro mandato. O senhor é um nome que é mencionado, já que tem trânsito na casa, o senhor é um nome mencionado como possível candidato a presidente da Assembleia. Aí vem a pergunta, o governador é do PT, o presidente da Assembleia, caso fosse o senhor do PT, não ficaria pouco autônomo, independente o legislativo? Como é que o senhor enxerga isso? Não, acho que isso não tem nenhuma influência, porque os poderes são independentes e nós já tivemos o caso na Casa Legislativa Federal, onde o PT foi presidente da Câmara Federal com o presidente Lula e, pelo que todos os deputados comentam, foi um momento extremamente importante e de respeito às instituições. Ou seja, eu não vejo isso nos governos do passado, ou seja, você tinha a presidência da Assembleia Legislativa com o mesmo partido ou o mesmo grupo político do ex-governador Paulo Soto, Assemineto, ou seja, só no governo do PT é que pode ter essa discrepância? Não, até porque os parlamentares do Partido dos Trabalhadores respeitam a independência entre os poderes, poder judiciário, o poder legislativo e o executivo. Eu acho que não há incompatibilidade, o que às vezes é um preconceito em relação ao Partido dos Trabalhadores. Mas isso na casa eu acho que já está pacificado, não vejo nenhum problema. A casa internamente ela se movimenta muito pelos indivíduos. Eu acho que vários ali construíram, inclusive eu, uma relação com todos os parlamentares e acho que todos estão legitimados, independentemente de partido político, a disputar a presidência da casa. Esse aqui comigo hoje, aqui no Linha de Frente, é o deputado Rosenberg Pinto. Ele vai falar também sobre como anda a política no interior do estado. Ele viaja muito nas bases eleitorais dele no interior. Mas antes, deputado, eu queria conversar com o senhor sobre o que é ser líder da maioria. Eu vou fazer uma pergunta como se fosse um leigo. A pessoa vota, 63 deputados, aí a pessoa imagina assim, não, mas talvez o meu deputado não seja tão importante quanto o deputado que eu vejo que é líder de bancada, líder de frente parlamentar, presidente de comissão, líder da maioria. Tem diferença de valor de um deputado para o outro? E o que é que faz o líder da maioria? Qual é o trabalho de xadrez que o senhor precisa executar? Não, todos os deputados têm o mesmo poder, certo? Cada um só tem um voto. O líder de bancada, o líder partidário, o líder da maioria, só tem um voto. Cabe a mim, como líder da maioria, reunir a maioria para que a gente possa orientar os parlamentares do ponto de vista de uma indicação de votação. Por exemplo, na PEC que você mencionou aqui, nem todos assinaram a admissibilidade da PEC, mas nós nos reunimos e entendemos que aquele processo era um processo normal e nós indicamos para todos os deputados da maioria que votassem favoravelmente àquela PEC. Ou seja, isso é fruto também, o líder da maioria, ele reúne os líderes de bancada, discute, toma uma posição mais ou menos em conformidade, porque o líder não pode ser autoritário. Ele cumpre o papel de aglutinar as diversas posições para a gente unificar numa posição que seja o equilíbrio entre as diferenças de pensamento. Então, a gente faz essa indicação, ou seja, eu sou um líder que dialogo com os meus colegas, os meus pares. Hoje, nós fizemos a instalação do Conselho de Ética na Assembleia Legislativa. O Conselho de Ética foi instalado só para julgar Binho Galinha ou não? Qual é o trabalho do Conselho de Ética? Não, o Conselho de Ética, ele é um conselho, como já diz a palavra, para aconselhar os deputados sobre uma situação de excepcionalidade na casa. Por exemplo, nesse caso específico
do deputado Binho Galinha. Não cabe à Assembleia Legislativa investigar o deputado, nem julgar o deputado. O Ministério Público encaminhou para a Casa Legislativa uma informação e mandou, inclusive, o relatório da investigação sobre determinados atos relativos ao deputado Binho Galinha. Cabe à Casa Legislativa analisar se o seu papel, né? a sua postura como parlamentar agrediu a ética parlamentar, entendeu? Mas não cabe a nós. Então, eu sempre digo, olha, eu não posso a priori julgar ninguém se não houver transitado em julgado um processo contra qualquer pessoa ou parlamentar. Porque senão eu estou pré-julgando. Eu não posso pré-julgar. Então, o que nós analisamos não é o conteúdo da investigação. Nós analisamos a repercussão desse conteúdo, o que já está admitido e comprovado, cria um mal-estar à reputação do parlamentar, e aí o Conselho de Ética analisa isso e apresenta, olha, não fere. Se fere, qual é o tipo de punição? Afastamento por 30 dias, afastamento por 60 dias ou até a cassação do parlamentar. Mas o Conselho de Ética foi instalado hoje, não foi especificamente para essa questão do deputado Binho Galinha, porque é regimentalmente obrigatório que a Casa tenha o Conselho de Ética para analisar fatos excepcionais ao dia a dia legislativo. Averiguar se houve quebra de decoro ou não por parte de qualquer um dos 63 deputados. Exatamente. Aqui, o deputado Rosenberg Pinto, sempre que a gente tem as conversas, o senhor é muito incisivo na defesa dos interesses do cidadão, da sociedade baiana. E eu já vi o senhor falando, inclusive, questões que me parece não agradar o PT ou não agradar o governo, mas o senhor, na sua ótica, na sua integridade como cidadão, quis mencionar. Uma delas, na última vez que a gente fez uma entrevista, foi a questão da Coelba como concessionária do serviço de iluminação para o nosso estado. A Coelba melhorou de lá para cá, piorou, e de que maneira os deputados podem ajudar a sociedade a fazer a Coelba melhorar? Olha, a Coelba é sempre um calo no sapato da sociedade, junto com outros órgãos, outros serviços públicos, certo? Tem um número imenso de reclamações, certo? A Coelba é uma concessionária de energia e ela atende, na opinião do parlamento baiano, abaixo da expectativa da população. Então, cabe à Assembleia Legislativa tomar as medidas nesse sentido. Naquela época, eu estava falando aqui de que para fazer uma ligação, às vezes você tinha que pagar um por fora para alguém lá fazer a sua ligação. Isso não pode se permitir, porque a população ela não pode estar submetida a uma situação como essa. Os parlamentares, inclusive, convocaram o presidente da Coelba para fazer uma explicação da situação que passa a Coelba hoje. Em alguns momentos houveram melhoras, em outros está aquém da expectativa da população, mas eu sempre tenho dito, olha, a renovação da concessão é agora em 2025. Se a Coelba não cumprir as metas que foram contratualizadas no início da concessão, ela pode correr o risco de perder a concessão. Então, por que é essa concessionária de energia? Ela é proprietária dos postes, porque a energia ela vem da distribuidora, que no nosso caso aqui é a Chesf. Então, a Chesf é quem distribui a energia e usa
o posteamento, o sistema de infraestrutura da Coelba para distribuir energia. A Coelba cobra, paga, dá o dinheiro para a Chesf e cobra pela utilização da estrutura. Da mesma maneira que a Coelba cobra das empresas de telefonia a utilização dos postes para as linhas de transmissão de comunicação. Então, e ela está fazendo, como ela cumpre também o papel de fazer ligação, e às vezes ela tem que correr para cuidar de que a distribuição no posteamento dela seja eficiente, ela é cobrada e às vezes demora muito e você tem que estar utilizando, inclusive, de determinadas solicitações extras para agilizar o serviço de reposicionamento de energia num caso de falta de energia. Então, a Coelba precisa, sim, melhorar o serviço. A gente tem tido uma boa relação com a direção da Coelba, mas os deputados que estiveram na comissão ouvindo a Coelba saíram com uma expectativa abaixo do que eles esperavam. A Comissão de Infraestrutura e de Serviços Públicos, se eu não me engano, é presidida pelo deputado Eduardo Salles, não é isso? Isso. Outro serviço que é muito questionado pela população baiana é também uma concessão, é o serviço da Travessia Salvador-Itaparica, mantido pela Internacional Travessia. Qual a avaliação que o senhor faz desse serviço? Um serviço que ele precisa ser melhorado. É natural que é um serviço de uma dificuldade imensa de ser executado, porque, primeiro, nós estamos ali numa estrutura antiga, que precisa ter uma remodelagem. Só para você ter uma ideia, essa semana o sistema está paralisado para que possa ampliar uma estrutura para atender a um novo equipamento que é mais largo, mais comprido, para dar um melhor fluxo. Eu sempre tenho dito, eu acho que a questão não é o tempo de um para o outro, é a capacidade que tem de fazer o fluxo andar. Ou seja, se você tem um equipamento grande, que você consegue levar um número significativo de pessoas e também uma quantidade de carros muito grande, você faz um fluxo mais rápido, você atende melhor a população. A infraestrutura é muito difícil, há uma queixa entre a concessionária e o Estado, porque a concessionária acha que o serviço, o resultado é aquém do esperado, elas se queixam muito do ponto de vista do resultado econômico desse investimento. Eu acho que a gente vai mudar, isso também é um sistema antigo, um sistema com muita dificuldade. Acho que nós temos que apostar na ponte Salvador-Itaparica. Já estão os equipamentos aí na fase de perfuração de análise de solo. E eu espero que isso se torne realidade. É lógico que não é um equipamento que acontecerá numa rapidez que a gente espera, que a gente gostaria, mas começou, isso é importante, e quem sabe já no final do ano a gente já consiga entrar numa segunda fase, certo? Porque agora nós estamos na fase de prospecção para verificar o solo, em que local as estruturas elas podem estar fixadas de forma a garantir que a estrutura possa passar sem nenhum risco de perder a capacidade de ter a base que vai trafegar os carros comprometida. Esse é o deputado Rosenberg Pinto, do PT, líder da maioria, nosso convidado aqui no Linha de Frente, falando sobre as questões da Assembleia, as questões do governo e agora as questões de pré-campanha às eleições, o pleito municipal de 2024. Eu vejo muita movimentação, principalmente com o fim da janela partidária. Quem teve que mudar de partido já mudou, agora não pode mudar mais. Quem queria lançar sua pré-candidatura também lançou. E eu percebo que há cidades estratégicas no ponto de vista do governo, do governador, do Partido dos Trabalhadores,
Salvador é uma delas, obviamente, a capital, Feira de Santana, uma cidade muito grande, e outras cidades do interior, Vitória da Conquista, no sul do estado temos Itabuna, Ilhéus, no norte, Juazeiro, Paulo Afonso, no oeste também. Barreiras, por exemplo. O senhor que é um dos integrantes da executiva do PT, qual o prognóstico que o senhor pode fazer sobre essas eleições, principalmente do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores? Olha, nós estamos trabalhando para ampliar o número de prefeituras. O Partido dos Trabalhadores pagou um preço muito alto com aquela operação Lava Jato, que depois se verificou que foi uma armação política engendrada pelo Ministério Público e pelo juiz Sérgio Moro lá no Paraná. E está vendo aí, alguns deputados foram cassados, ele está na iminência de ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A juíza Gabriela Hart está sofrendo sanções. Está sendo investigada, voltou, saiu, voltou agora, mas ela está sobre investigação, porque na realidade foi uma montagem no sentido de evitar a eleição do presidente Lula naquela época e que garantiu a eleição do Jair Bolsonaro, que foi um desastre para a sociedade brasileira. Mas o que é que aconteceu? O PT ficou contaminado, certo, com a exposição midiática de que o Lula, certo, tinha feito uma série de coisas erradas e depois se verificou que aquilo foi uma armação para prender o Lula. Eu ouvi que o PT ia acabar. Eu ouvi políticos falando, não, o PT vai acabar, o PT não sobrevive, e ao contrário, né? Não, é verdade. Mas o PT sobreviveu, o PT se estruturou, muitos que estavam no PT muito mais pela oportunidade do que pelo conceito, saíram do PT, reduzimos o número de prefeituras, mas agora nós estamos já aumentando. Primeiro, nós já ampliamos, agora no período de filiações, prefeitos e prefeitas que vieram para o Partido dos Trabalhadores e a gente já passa aí da casa dos 45 prefeitos filiados ao Partido dos Trabalhadores. Nós pretendemos disputar essa eleição com uma expectativa de dobrar o número de prefeituras. Para além disso, é lógico que a gente quer fazer isso também querendo o crescimento dos partidos aliados ao nosso projeto, porque a vida só é boa quando ela é boa compartilhada para muitos. Então, queremos fazer isso. O partido, nós estamos priorizando algumas cidades, e é verdade, Feira de Santana é uma cidade, Salvador é uma cidade que nós vamos com um partido aliado, Vitória da Conquista, Camaçari, uma grande possibilidade do Partido dos Trabalhadores retornar à gestão. Estamos em Itabuna trabalhando ainda, ajustando dentro do próprio PT para a reeleição do atual prefeito, que é da base do nosso governo. Ilhéus, estamos disputando lá com a ex-secretária de Educação, Adélia Pinheiro, que está fazendo um processo de rebuliço na política local de Ilhéus. É uma mulher honesta, uma mulher competente, que foi reitora da universidade e secretária em 3 pastas aqui. Nós estamos dialogando a nossa participação em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, no sentido de ampliar com os partidos aliados o nosso projeto. Juazeiro também, já nós estamos unificando os partidos em torno de uma única candidatura, porque lá não tem 2 turnos, é um único turno. Então, nós estamos ajustando, acho que vai ter uma chance grandiosa do PT e os partidos aliados disputar e ganhar aquela eleição. Estamos disputando agora Itapetinga, nós temos 2 candidaturas da base do governo e vamos unificar rapidamente para que a gente possa apresentar. A cidade já foi governada pelo PT e nós queremos retornar cuidando das pessoas. São Francisco do Conde, nós temos um problemazinho lá que nós estamos administrando, mas de um lado está a candidata do PCdoB, mas o PT internamente faz opção em manter a aliança que sempre teve desde a época que nós elegemos Rilza Valentim
no Partido dos Trabalhadores. Então, essa aliança PT e PP, nós estamos trabalhando para mantê-la, ainda alguns ajustes que precisam ser feitos, ou seja, mas estamos trabalhando muito. Esperamos que a contabilização que nós queremos fazer não é só do PT, mas é a contabilização dos partidos aliados. Entendemos que nós estamos no governo do Estado, um governo de coalizão, e é um governo que a gente só ganhou as eleições porque nós tivemos um grupo político que perpassa o Partido dos Trabalhadores. Então, na hora da disputa eleitoral, a gente também quer o crescimento de todos que estão ao redor do Partido dos Trabalhadores, porque a vida só é boa quando é boa para todos. Essa frase do deputado Rosenberg Pinto vai ficar muito marcada aí, sobretudo nesse período de campanha, de pré-campanha. Eu quero saber do senhor a avaliação sobre Jerônimo Rodrigues, mas antes eu preciso fazer uma pergunta que o senhor mencionou a Lava Jato. O senhor tem muita ligação com a Petrobras, o senhor conhece essa empresa, sobretudo aqui na Bahia, os serviços prestados pela Petrobras, o que a empresa deixa de legado para nosso estado, e a Lava Jato atingiu em cheio a Petrobras. Há uma grande ansiedade das pessoas a saber que a Petrobras vai retomar todos aqueles projetos, o estaleiro de Maragogi, o estaleiro do Paraguaçu vai voltar. O que é que o senhor pode trazer de otimismo nesse sentido para o público baiano? Olha, eu estive na última quinta-feira com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, lá no Rio, um amigo, e fui levantar algumas questões, entre elas os investimentos aqui na Bahia. Nós precisamos retomar pelo menos 100 poços que estão paralisados por falta de coisas pequenas, de parafuso, por falta de uma bomba, por falta... Ou seja, nós precisamos retomar essa atividade. E a Petrobras volta a partir do governo Lula com esse objetivo. Então, nós estamos já há um ano e alguma coisa, estamos em débito com a Bahia do ponto de vista na área de exploração. Nós vamos fazer uma prospecção maior na Bahia. Não é possível, e eu tenho certeza que Deus, que é generoso com todo mundo, não seria diferente com a Bahia. Como é que a gente encontra óleo em águas profundas no Espírito Santo, encontra em Sergipe e não encontra no litoral da Bahia? Então, precisa prospectar no litoral da Bahia. Nós precisamos retomar as atividades das duas empresas de fertilizantes aqui no Polo Petroquímico de Camaçari e lá em Laranjeiras, em Sergipe. Esse é um dos pontos, inclusive, que está gerando uma tensão interna dentro da Petrobras. O presidente sempre muito na corda bamba, o presidente Jean Paul Prats. Pois mas é um pouco isso. E na área dos estaleiros, há uma pretensão da Petrobras na reativação dos estaleiros através da Transpetro, para que a gente possa retomar o São Roque Paraguaçu, o estaleiro privado, certo? Que está lá servindo hoje como porto, como área de carregamento. Nós precisamos trazer uma política de melhorar a área naval, retomar, inclusive, fabricação de navios. Há um debate muito grande, olha, mas fazer navio aqui custa mais caro do que fazer lá fora. Mas gera Nós temos emprego, que fazer a conta dos empregos que geram aqui no nosso país, que geram aqui no nosso estado. No governo, quando o Zé Sérgio Gabrielli era presidente da Petrobras, nós tomamos essa decisão. Fizemos aqui, contratamos aqui, é um pouco mais caro, mas quando a gente vai contabilizar a geração de empregos, se torna um dispêndio menor para o Estado, porque nós estamos gerando emprego, se for contratar fora, em outro país. Então, mas eu acho que a Petrobras tem que falar dos projetos sociais. A Petrobras agora retomou o Petrobras Cultural, Petrobras Ambiental, ainda na fase dos editais, democratiza um pouco, mas nós precisamos trazer a Petrobras com um certo balcão para os pequenos projetos serem apresentados e a Petrobras voltar a investir na área cultural no Brasil e aqui na Bahia.
É uma potência, é uma gigante e quando a Petrobras está bem, o Brasil vai bem e, sobretudo, a Bahia vai muito bem. O deputado Rosenberg tem uma influência muito grande na empresa, outros deputados, outros políticos também podem trazer para a Bahia benefícios que a empresa tem a oferecer. Vale Já retomamos, inclusive, agora aqui, Pablo, a Universidade Petrobras, já para formar técnicos e engenheiros de petróleo aqui no Itaigara. Então, nós retomamos, o presidente esteve aqui, eu estive presente lá, estamos abrindo já uma turma para formar esses profissionais pela Universidade Petrobras. E reabrimos o escritório ali no Itaigara, que estava fechado, para que a gente possa atender a área de serviços da Petrobras. Mas nós queremos retomar a nossa participação na área do refino, certo? Aqui nós estamos dialogando com o fundo Mubadala, que é proprietária da Selen, aqui a antiga refinaria Randolfo Alves, para que a gente possa encontrar um mecanismo e a Petrobras entrar também. É esse o desejo nosso na energia eólica e energia solar, que a Bahia está bombando no Brasil inteiro. Hoje a gente já produz uma quantidade de energia generosa na área solar e na área eólica. E também nós queremos ser no hidrogênio verde, certo? Pioneiro aqui no Brasil e protagonista de uma nova realidade. Quando a gente está falando aqui, a Bahia traz uma concessionária, uma fábrica de veículos, certo? Vinculados à propulsão, ou seja, à energia. Então, isso significa que a Bahia, com esse olhar de Wagner, de Rui, de Jerônimo, para a sustentabilidade. Nós queremos uma Bahia crescendo, mas uma Bahia sustentável e no combate à pobreza, no combate à fome. Foi muito bom o senhor mencionar o edifício sede lá do Itaigara, um edifício cercado de simbolismo da Petrobras, que gerou uma comoção quando foi desativado e que agora está retomando. Antes de terminar, o senhor acabou de mencionar aqui minha última pergunta. Minha última pergunta é esse triunvirato, Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. O senhor convive ainda, mas conviveu com os dois como governadores e agora com Jerônimo Rodrigues. O que é que diferencia Jerônimo dos outros dois? O que é que ele tem de melhor em relação aos antecessores na sua avaliação? Eu acho que não tem melhor ou pior. Cada um tem um perfil. Wagner tem um perfil mais político e tal, Rui um pouco mais de gestão, e como o Rui era da Casa Civil, juntavam uma coisa com uma outra. Veio Rui e aí Wagner foi para a política representativa nacional e aí vieram algumas figuras, entre elas Jerônimo, que juntava ali também uma parte de gestão, foi secretário na área rural e foi secretário de educação. E ele, então, aprendeu, na minha opinião, um pouco desse legado de Wagner e de Rui, que se complementam. Eu acho que ele faz uma gestão, certo, mais participativa, fazendo uma relação direta com a população. Tanto que as pessoas têm reclamado, inclusive os deputados e tal, da quantidade de viagem que ele está fazendo, porque as pessoas não param, somente o secretário. Mas eu queria aproveitar, Pablo, para encerrar, para dizer que amanhã o governador Jerônimo Rodrigues está indo na Assembleia Legislativa, às 11 horas, entregar um projeto de lei extremamente importante para equilibrar professores indígenas com os professores não indígenas. Havia uma diferença. O professor indígena, inclusive, recebia menos que o professor não indígena. Nós estamos equilibrando e melhorando, inclusive, as condições dos professores indígenas com esse projeto de lei, porque eles têm que sair, se deslocar da área urbana para a área rural, muitas das vezes, então isso cumpre um papel ainda maior para esses professores. Então, é um projeto importante, amanhã, que é o Dia do Índio, então nós estamos trabalhando nessa linha e parabéns ao governador Jerônimo de trazer esse projeto para que a gente possa votar em regime de urgência na Casa Legislativa como uma demonstração de que a gente quer um padrão, certo, mais equilibrado na sociedade baiana.
Deputado Rosenberg Pinto, um dos mais influentes da Assembleia Legislativa da Bahia e da política baiana. Nosso convidado aqui no Linha de Frente é sempre uma conversa muito boa e ele sempre traz notícias que geram otimismo para a população. Obrigado pela participação de todos, obrigado, deputado, e até a próxima. Um abraço aí. Valeu.